de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória, aleluia, e louvores. E levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim, queremos te ofertar esta manhã, Deus. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, declare. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, cante. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importa a circunstância, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia. Declare: perto quero estar, perto quero estar. Nós te adoramos, ó Deus, e junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, e tudo que há
Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importa a circunstância, te adoraremos, Deus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Tu és único, Deus. Somente a ti, Jesus. Deus, usa o teu servo mais uma vez na ministração da tua palavra, para falar aos nossos corações. Tenha misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Paz do Senhor Jesus a todos. Que alegria imensa rever os irmãos aqui firmes e fortes no propósito. E o propósito é adorar o Senhor, é estar perto de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 3 e o versículo 4. Louvado seja Deus. Assim nos fala a palavra do Senhor para nossas vidas esta manhã. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Só até aqui, queridos. Louvado seja Deus. Amados, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um encontro que Jesus teve com a mulher. A palavra nos diz que Jesus estava indo para um determinado lugar, para a Galiléia, mas a palavra nos afirma que era necessário passar por Samaria. Queridos, naquele tempo, os judeus não tinham um bom relacionamento com os samaritanos, devido a uma pequena briga entre eles de qual era o melhor lugar que poderia adorar a Deus, se era em Samaria, Jerezim em Samaria, ou se era em Jerusalém. Então eles tinham esses atritos, e devido a essas dúvidas, essas incertezas, eles não se davam muito bem. Então todos os judeus, quando iam para a Galiléia, ele não passava por Samaria, ele passava ao redor ou por volta de Samaria. Esse era o caminho que os judeus faziam. Mas a palavra nos afirma que Jesus, indo para a Galiléia naquele dia, era necessário passar por Samaria. Queridos, nós, como homens, só passamos em algum lugar se nós tivermos um compromisso naquele lugar, se tivermos algo para fazer naquele lugar, senão nós vamos para o nosso destino. Porque nós estamos aqui nesta manhã? Porque nós temos um compromisso com o reino, com Deus. Toda terça-feira nós estamos aqui neste lugar. Então há uma necessidade de nós estarmos aqui neste lugar, porque é o nosso compromisso que nós temos com Deus. O interessante é que era necessário passar por Samaria. Por que era necessário?
Porque na agenda celestial de Deus, naquele dia, Samaria estava na agenda de Deus, porque tinha uma mulher que precisava ter um encontro que ia marcar totalmente a sua vida, como marcou de fato, como mudou de fato a história daquela mulher. Sabe de uma coisa? Nessa terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023, também na agenda de Deus, a Master Veículos está sendo citada. E Jesus, o mesmo Jesus que passou por Samaria naquele dia, esse mesmo Jesus está passando aqui hoje neste lugar para operar na minha e na sua vida, para alegrar o meu e o seu coração, porque ele tem um compromisso, querido, um compromisso de restaurar a nossa alma, de restaurar a nossa vida, de mudar a nossa história, como Jesus mudou a história daquela mulher. Querido, o Evangelho de João, no capítulo 3 ao 5, conta a história de 3 encontros individuais que pessoas estiveram com Jesus. Capítulo 3, a palavra dizer que Jesus teve encontro com Nicodemos, um homem intelectual, um homem sábio, entendido, conhecido. No capítulo 4 vai falar sobre essa mulher samaritana. E essa mulher ela não era bem vista diante da sociedade, devido ao seu posicionamento. Devido à sua conduta, ela era discriminada diante da sociedade. No capítulo 4, João vai escrever, teve um encontro com um homem paralítico no tanque de Betesda, ao qual estava lá acamado e ninguém o ajudava. Jesus teve 3 encontros individuais com 3 pessoas de classes diferentes. Nicodemos, um homem intelectual, um homem sábio, entendido, conhecido. O que nós aprendemos com isso? Até os intelectuais, até os sábios, os ricos, todos precisam de ter um encontro com Jesus. A mulher samaritana, discriminada, o que entendemos com isso, queridos? Até os discriminados diante da sociedade precisam de ter um encontro com Jesus. O paralítico, o tanque de Betesda, um homem paralítico, físico mesmo, ali a paralisação dele era física mesmo, mas também é espiritual. O que aprendemos com isso? Até homem paralítico, físico, precisam de ter um encontro com Jesus. E nós aprendemos com isso? Todos, independente da classe social, independente da cultura, independente da conta bancária, independente do intelecto, todo ser humano ele precisa de ter um encontro com Jesus. Por que dizemos isso? Porque o homem pode ganhar todos os bens aqui na terra, ter a sua vida bem sucedida, mas se ele não tiver um encontro com Jesus, sempre vai faltar algo na sua vida. O salmista Davi fala assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. Então dentro de nós o homem ele pode ter tudo aqui nessa terra, mas dentro dele há uma alma dele que tem uma necessidade, que tem sede, e nada dessa vida pode saciar a sede da alma. Só Jesus, o Senhor, é aquele que pode saciar a sede da alma. Então todo ser humano ele precisa de ter um encontro com o Senhor, porque quando o homem tem um encontro com o Senhor, querido, nunca mais a vida do ser humano é o mesmo, muda, como mudou a vida daquela mulher naquela época. O interessante é que o costume, a tradição vai dizer que o horário de mulher buscar água para fazer os seus afazeres, para fazer a alimentação, para limpar a casa, lavar vasilhas, era a parte da manhã ou a parte da tarde. Mas a hora da mulher foi aproximadamente ao meio-dia. Vamos dizer que Jesus estava na hora sexta, né? Ele usou o calendário judaico, então aproximadamente ao meio-dia. Por que ela foi meio-dia? Porque ela não era bem vista diante da sociedade, então ela não queria encontrar ninguém. Eu vou nesse horário porque eu não vou encontrar ninguém, ninguém vai disciplinar, ninguém vai falar mal de mim, ninguém vai apontar o meu erro, a minha falha, então eu não vou encontrar ninguém. Como ela tinha ido outras vezes naquele mesmo lugar, não tinha encontrado ninguém, mas naquele dia foi totalmente diferente para aquela mulher. Algo que ela não esperava aconteceu. Ela chegou lá na fonte de Jacó, do poço, para apanhar água, e Jesus já estava assentado, esperando aquela mulher. Como dizemos, era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque Jesus conhecia a história daquela mulher.
Jesus conhece a minha e a sua história. Ele sabe qual é a minha e a sua necessidade, querido. E sabe de uma coisa? Nesta manhã, Ele fez questão de estar aqui nesta manhã para operar na minha e na sua vida. Mas não depende dele, depende de você. A bênção está aqui. Porque Jesus não força ninguém a nada. Lá em Mateus fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados. É você que tem que ir até Ele. Ele está diante de mim, diante de você, Ele está diante de nós. Mas se nós não entregarmos a Ele, para Senhor, vem aqui, se revela a mim, manifesta o poder em mim, Ele não vai fazer, porque Ele não obriga ninguém a nada. Ele te deu livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio. Isso que é fenomenal no nosso Deus, queridos. Porque Ele tem todo o poder, toda a vontade. Ele podia nos impor a servir com Ele, mas Ele não faz isso. Você quer servir a Ele? Você quer se entregar a Ele? Você quer experimentar Ele? Não é por força, mas não é por posição. O homem às vezes pode até impor você a fazer alguma coisa, mas Jesus não. Você quer experimentar Ele? É por amor, é por livre-arbítrio seu, é você tomar a decisão. Eu quero encontrar com Cristo, eu quero servir a Cristo. Então nos fala que Jesus se assentou ali na beira daquele poço, e aquela mulher chega. Interessante que quando ela chega, é Jesus que chega até ali, dá-me de beber. Qual a resposta daquela mulher? Como tu sendo judeus, tu me pedes água de beber, que sou mulher samaritana, e tu sabe que os judeus não se comunicam com o samaritano. Aí Jesus continua dialogando com ela, para tentar ver até onde que ela iria. E tem um detalhe ainda: como? Tu me pedes de beber? Eu posso te dar não, porque eu não tenho comunicação com você. Muitas das vezes o homem ele é assim. Ele limita, ele distorce, ele põe empecilhos. O empecilho daquela mulher com Jesus era o quê? É porque um era judeu, um era samaritano. Ah, porque você é judeu, não pode conversar comigo. Jesus foi ali e quebrou aquele paradigma. Ei, mulher, não importa o judeu, não importa você ser samaritano, o que importa é uma coisa: o que importa é você se relacionar comigo, porque eu sou Jesus Cristo, o Senhor, aquele que pode mudar a sua história. E tem um detalhe, ó. Ah, se tu soubesses o dom de Deus, ah, se tu soubesse quem é que te pede águas, tu pediria, Ele daria a água da vida. Aí o que ela fala? Mas tu não tem como tirar a água, o poço é fundo, e por acaso tu és maior do que nosso pai Jacó? De onde tirarás a água da vida? A mulher não tem entendido quem era aquele homem que estava diante dela. Para ela, ela só mais um judeu, tentando se relacionar com ela, tentando conversar com ela, tentando ter um diálogo. E Jesus começa ainda a conversar com ela. Mas a água que eu lhe der se fará uma fonte que jorre para essa vida, para Samaria, que jorre para a Judéia. Não, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aí ela começa a entender que aquele judeu, aparentemente para ela, que era Jesus, é diferente de todos os outros judeus. Então, me dá dessa água, para que eu mate a minha sede e nunca mais volte aqui nesse lugar. Queridos, o que nós aprendemos com isso? Aquela mulher tinha uma necessidade. E a necessidade dela no momento foi o quê? Ela queria beber daquela água para que ela não mais tivesse sede, para que ela não mais tivesse o quê? O trabalho de voltar naquele lugar, com seu cântaro, com a sua vasilha, e ir lá, ter lá que pegar aquela água, botar dentro do canto, botar e levar para a sua casa. Porque ela fala bem assim: eu quero dessa água, mas eu quero essa água com uma condição: para mim não voltar mais daqui, para mim não ter mais trabalho. O que nós aprendemos com isso? Quantas das vezes nós, como seres humanos, quando estamos no fundo do poço, quando estamos passando por uma adversidade, por uma dificuldade, por uma luta,
com enfermidade, seja qual for, nós buscamos a Deus. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Muitos vão em igreja fazer campanha, outras coisas mais. Realmente nós nos aproximamos de Deus porque pelaquela nossa necessidade. Quando aquela necessidade nossa é suprida aí, Deus, cadê Deus? Muitos voltam a viver a vida que vivia antes. Paulo nos fala que Jesus ele cura 10 cegos. 10 homens tinham necessidade. A cegueira, eles precisavam ver. Jesus curou os 10. Quantos voltaram? Só um voltou para agradecer. Só um voltou para estar diante de Jesus. Então aquela mulher fala assim: eu quero beber dessa água, mas para quê? Para que eu não tenha trabalho de voltar aqui novamente. Paulo nos fala que se nós buscarmos a Jesus, buscarmos a Deus só para essa vida, nós somos as piores criaturas miseráveis da face da terra. Então o que o Senhor está nos mostrando, está querendo nos ensinar nesta manhã? Não busca Ele só para essa vida, não busca Ele só para esse momento, para a sua necessidade, mas busca Ele porque Ele é eterno, porque Ele é eternidade para mim, para você. É natural nós buscarmos a Deus quando estamos na dificuldade, isso é natural nossa, mas hoje o Senhor quer que nós mudemos esse nosso entendimento, essa nossa chave, essa nossa entrega a Deus. Não busca Ele só porque você precisa, só porque você necessita de um milagre, só porque você necessita de algo, mas busca Ele pelaquilo que Ele é, queridos. E Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele continua no controle de tudo e de todas as coisas. Uma palavra dEle basta e tudo muda a nossa história. Com esse entendimento daquela mulher, eu quero essa água, mas eu quero para que eu não possa mais ter sede e que eu não volte mais aqui, eu não quero ter mais trabalho, em outras palavras. Mas Jesus continua a dialogar com ela. Jesus fala assim: mulher, chama o teu marido. Aí ela fala: não tenho marido. Aí Jesus começa: verdade. Primeira coisa sensata que tu falaste, falaste bem. Tu não tens marido, já tiveste 5. E o que você tem agora, o 6º também não é seu. Aí ela fala: ele está mudando aqui. Veja que tu és profeta. Aí agora mudou a configuração do entendimento daquela mulher. Ela fala: Senhor, dá-me dessa água. Não era mais judeu, não era mais um homem judeu, agora era Senhor. Os irmãos estão entendendo? Quando Jesus está ali esperando aquela mulher chega a Jesus e vendo Jesus como um homem, como mais um judeu. Quantas das vezes nós, como seres humanos, só vemos Jesus como mais um homem, como mais um judeu, como mais um profeta, aquele que pode nos dar uma palavra de esperança, de amor. Mas quando nós realmente entendemos quem Ele é, agora Ele não é mais só um judeu, Ele não é mais só um profeta, mas Ele é o Senhor das nossas vidas. Aquela mulher, naquele dia, ela entendeu isso. Ela conheceu quem era aquele que estava diante dela. E ela não perdeu aquela oportunidade. Ela não deixou passar aquele momento. Ela falou: Senhor, eu quero dessa água. Me dá dessa água. Mas agora ela fala assim: eu não quero mais dessa água para que a minha sede venha ser matada, eu não gosto mais daqui. Me dá dessa água, Senhor. Ela entendeu que a água que Jesus estava falando não era aquela água natural, mas era uma água que sacia a alma do homem. E aquela mulher, naquele dia, ela saiu da sua casa para buscar a água natural, mas ela encontrou a água da vida. Ela encontrou a fonte da vida, e a vida daquela mulher foi mudada por inteiro. A história daquela mulher foi mudada a partir daquele dia. Sabe por quê? Porque quem estava diante dela era aquele que tem toda a autoridade para mudar, seja qual for a sua história, a minha história. Ela era uma mulher discriminada diante da sociedade. Ela era uma mulher que não era bem vista diante da sociedade, dos samaritanos. Ela não tinha bom relacionamento com os samaritanos. Mas quando ela teve um encontro com o Senhor Deus Todo-Poderoso, ela o reconheceu como o Senhor da sua vida. Agora a discriminação acabou, queridos. A condenação diante da sociedade que estava diante daquela mulher acabou, porque a palavra nos fala
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é aquilo que você precisa, mas eu sei de uma coisa: nesta manhã, o mesmo Jesus que tinha necessidade de passar por Samaria naquele dia, que conhecia a história daquela mulher, Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua necessidade, Ele tem toda a autoridade para operar o milagre na sua vida. Mas para isso acontecer, basta você reconhecer Ele como o Senhor da sua vida. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida, e você vai experimentar que nada aí fora deste mundo pode prevalecer sobre a sua vida. Nenhuma condenação haverá sobre ti. Não importa a sua condição, não importa o meu e o seu pecado, não importa o que fazemos, não importa como chegamos aqui. O que importa é uma coisa: é como eu vou sair daqui. Aquela mulher chegou naquele lugar simplesmente como mais uma mulher, como uma discriminada, mas ela saiu com a sua vida transformada. Por quê? Porque ela reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. E nesta manhã, o convite de Deus para mim e para você é que nós reconheçamos a Jesus como o Senhor das nossas vidas. Queridos, e só para nós encerrarmos aqui, o que é o Senhor? É o seu dono. Quando eu digo Jesus, Ele é o meu Senhor, eu digo: Senhor, agora Tu és o meu dono. Agora Tu fazes aquilo que Tu quiseres fazer comigo, porque a minha vida é Tua, porque agora eu sou totalmente dependente do Senhor. Em outras palavras, a mulher está dizendo: Senhor, eu era dependente de o quê? De vir em horário diferente das outras pessoas, pegar o meu canto, minha vasilha, vir aqui buscar água, voltar para a minha casa e fazer as coisas escondido em outros horários. Mas a partir do momento que eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, agora Senhor, não importa mais o que eles vão dizer, não importa o que eles vão falar, o que importa é uma coisa: que o Senhor é o Senhor da minha vida. Interessante que aquela mulher, ela sai daquele lugar, ela não volta para a sua casa, não. Sabe para onde ela vai? Ela vai para o lugar onde ela não podia ir, lugar na minha vista. Ela vai diante de toda a sociedade pregando: ei, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Senhor, eu encontrei aquele que pode mudar a sua vida como mudou a minha. A partir de hoje eu só sirvo a Ele. Queridos, sabe de uma coisa? O homem, a sociedade pode discriminar por um posicionamento seu, por uma conduta sua, mas sabe de uma coisa: diante de Jesus Todo-Poderoso, nada desse mundo pode condenar, porque Ele já venceu a morte por mim e por você. E lá na cruz do Calvário, quando Ele se entrega a sua vida na cruz, Ele se entrega para morrer por todos os nossos pecados, para tirar de nós aquela condenação que está sobre nossas vidas. Então, nesta manhã, a palavra de Deus para nossas vidas é essa: que você possa reconhecer Jesus, não só como mais um homem, não só como mais um Deus, não só como mais um profeta, mas reconheça Ele como o Senhor da sua vida, e você vai experimentar da fonte, da água da vida. Você vai experimentar, querido, de ter Jesus como o Senhor na sua vida. É aquele que tem Jesus, querido. Pode até vir enfermidade, pode até vir adversidade, lutas, tempestades, seja qual for o problema, mas nós não vamos desesperar. Sabe por quê? Porque nós temos aquele que está conosco, tem o controle de todas as coisas. Nós temos aquele que é a fonte de todas as coisas, a fonte da vida. Eu convido você a experimentar da vida, para ter uma vida eterna com Jesus. Aquela mulher, quando ela experimentou, ela não quis mais outra coisa, ela só quis Jesus, querido. Eu te convido a você: experimente a vida nesta manhã, porque ela está aqui de pronto diante de você, e só cabe a você tomar essa decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a se colocar de pé nesse momento.